a gente vai crescendo cada vez mais. Por falar em crescer, vou te falar, cara, olha, independentemente se o Flamengo conquistar os títulos que ainda briga nesse ano, Campeonato Brasileiro e Libertadores, fica aqui o meu parabéns, bem digno e sincero à torcida do Flamengo. Eu estava fazendo um levantamento aqui, estudando sobre o Flamengo para falar lá no SBT, e eu não tinha reparado nisso. Vocês provavelmente já repararam, mas o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro. O Flamengo está dominando nesse quesito. E isso precisa ser ressaltado e elogiado, porque o Flamengo durante muito tempo aí praticou ingressos caros, na verdade continua praticando. A gente sabe o quão difícil é ir ao Maracanã atualmente. É caro, você precisa ser sócio-torcedor, não está sendo fácil para os torcedores marcarem presença. Vários não são do Rio de Janeiro, vêm em caravana para o Rio de Janeiro para poder assistir ao Flamengo de perto, em loco. Então, precisa ser elogiado sim. Independentemente se o Flamengo conquistar os títulos, fica aqui o elogio à torcida do Flamengo. Se tiver título aí para a torcida, qual é a torcida que merece um prêmio em 2025? É a torcida do Flamengo, porque eu repito, não é fácil você ter os 10 maiores públicos do Brasileirão e os 10 maiores públicos do futebol brasileiro, e o Flamengo tem. E outra, quando joga como visitante, o Flamengo lota também. Ainda tem isso, é o trem pagador de muita gente. Olha o Sport, próximo adversário do Flamengo. Vendeu o jogo para a Arena Pernambuco contra a vontade da torcida fazendo um protesto por 3 milhões de reais. Por que vendeu? E por que a empresa quis pagar 3 milhões de reais? Porque é o Flamengo. Tanto é que está cobrando um absurdo no setor da torcida do Flamengo, no valor dos ingressos. Absurdo, um absurdo. Então, precisa ser elogiado, sim, o que a torcida do Flamengo... Ó, só para vocês terem noção, cara, a empresa que contratou para realizar o jogo na Arena Pernambuco pôs os ingressos para a torcida do Flamengo custando norte superior R$ 250 reais e norte inferior R$ 300 reais. Gente, isso é um absurdo. O Flamengo é o trem pagador. A verdade é essa e está sendo dito aí, tá bom? Vamos agora falar do BAP, que ele comentou a renovação de contrato de Felipe Luiz em uma entrevista à coluna do Fla, lá em Brasília. O BAP foi questionado sobre a renovação de contrato com Felipe Luiz e ele disse: como em qualquer casamento, tem dois lados. Nós estamos muito animados, esperando que dê tudo certo. Esperamos que o Felipe Luiz fique e acredito que ele também queira. Então, acho que essa história terá um final feliz. Por que o BAP está falando isso? As negociações estão se arrastando mais do que muita gente imaginava. Está sendo uma negociação muito complicada com o empresário do atleta, do treinador, desculpa. Tanto é que o BAP assumiu o comando dessa negociação. Isso não é normal. O BAP não é um cara, ele é um presidente que ele fala assim, ó, futebol, José Boto. Raramente ele se envolve nas situações. Teve a negociação do Matheus Gonçalves com o Cruzeiro, que foi de presidente para presidente, foi um caso muito à parte. Depois ele se meteu ali na situação do Mickey Johnson, vocês vão lembrar, quando ele vetou a contratação. Fora isso, cara, ele não é de se meter muito, mas nesse caso do Felipe Luiz ele precisou se meter, porque a negociação está muito difícil com o empresário do treinador. Isso quer dizer que não vai renovar? Não. Eu acho que vai renovar, mas está dando mais trabalho do que muita gente imaginava dentro do Flamengo. Para finalizar nosso vídeo, galera, John Arias, rapaz, notícia do jornalista Paulo Brito, que acompanha o dia a dia do Flu, tá? É um cara que, de certa forma, tem credibilidade e eu acho que ele não ia inventar uma história como essa. John Arias está descontente na Inglaterra, mas só volta ao Brasil em último caso. Flamengo está de olho. O rubro-negro monitora a situação do meio atacante colombiano, mas o Fluminense tem prioridade numa possível volta ao país. Com pouco protagonismo no Wolverhampton, Arias se arrepende de ter ido para a Inglaterra, mas prioriza uma permanência na Europa. O entendimento é que voltar ao Brasil agora seria um retrocesso. O Flamengo acompanha a situação e entende que o atleta seria uma ótima oportunidade de mercado. Gente, não é que seria uma ótima oportunidade de mercado, seria uma baita contratação. Pô, calma aí, gente, não tem como você pensar diferente. O John Arias joga muita bola. Tanto é que, depois da saída dele, o Fluminense nunca mais foi o mesmo. Eu, particularmente, vamos lá, como jornalista, acho que difícil ele voltar agora ao futebol brasileiro.
mas não acho que seria um retrocesso se ele voltasse para o Flamengo. O Flamengo oferece a ele muito mais que o Wolverhampton pode oferecer. Só não é um clube inglês, só não disputa a Premier League, mas visibilidade oferece mais, briga por título, o Flamengo oferece mais, salário depende do ponto de vista, depende muito do ponto de vista. Então tudo que o Wolverhampton entrega, o Flamengo entrega em dobro. Tem estrutura, a visibilidade ele teria para poder jogar na seleção dele, do país dele. Então, assim, com todo respeito, não seria um retrocesso se ele viesse para o Flamengo. Para o Fluminense, talvez sim, porque eu não vejo o Fluminense brigando por grandes títulos na temporada que vem, até porque existe aí a indefinição se vai se tornar SAF, se não vai. Então, eu particularmente acho que não seria um retrocesso. Como torcedor do Flamengo, super aprovo a contratação, vem, pode vir, tem vaga sim, vai ser titular, não sei. O Flamengo hoje tem 2 times e o John Ares joga muita bola. Vocês concordam comigo? Vocês seriam contra, não seriam contra? Quero a opinião de vocês. Sobre o Flamengo, nessa quinta, o Flamengo volta a treinar, tá? Léo Ortiz praticamente fora. João Vitor é o grande favorito para assumir a titularidade na zaga. Lembrando que Danilo, que seria o reserva imediato, está com a seleção brasileira, não vai poder jogar nessa data FIFA diante do Sport. O Flamengo, portanto, pode ter 11 desfalques. Os 7 convocados, Alan, Jorginho, Pedro e Léo Ortiz. Rapaz, um time de desfalque. E mesmo assim, o Flamengo terá uma boa equipe para enfrentar o Sport e vencer fora de casa. Valeu, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Será que o clima vai repetir 2019, nação? Deixa eu lembrar para vocês, o clima político no Peru finalmente deu uma trégua e a Conmebol confirmou o final entre Flamengo e Palmeiras em Lima. Mesmo com protestos isolados, a situação está sob controle e não há mais risco de mudança na sede. De qualquer forma, mas de qualquer forma, quem vai, cuidado, tá? Toma muito cuidado e tal, precaver é o melhor remédio. Bom, a precaução, né? A CBF até pensou em trazer a decisão para o Brasil, pena que só pensou. Mas Flamengo e Verdão preferiram manter tudo como está. Agora, o Mengão volta ao palco onde foi campeão em 2019 com a virada épica de Gabigol. E aí? Você acredita em mais uma noite mágica em Lima? Vamos que vamos, Mengão, mas eu quero saber a sua opinião. Participa com a gente, dá essa moral pra gente aí. Só diz o que você acha. Final tá garantida? Vai ser tete a tete? Como vai ser? Vamos entrar pra ganhar? Bom, a sua opinião é de suma importância. Valeu!